Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para as nossas reflexões de toda a tarde e como preparação dos nossos pensamentos, vou ler uma mensagem de Alta de Souza que diz assim: fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer. Fugir nesse anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu girei sorrindo, quebrei meus laços. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, Senhor de infinita misericórdia e justiça para com todos os seus filhos. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, reunidos em seu nome, na nossa escola Jesus Cristo. Nesse momento, de forma virtual, buscando, Senhor, o fortalecimento, o reconforto, o entendimento, a compreensão, Senhor, para o nosso cotidiano, para as nossas alegrias, para as nossas dores, para as nossas dúvidas, buscando, Senhor, sempre buscando o seu amparo, a sua proteção, a sua mão a nos guiar e a nos proteger. Ilumina os nossos pensamentos, os nossos corações, para as reflexões dessa tarde, que possamos, Senhor, ouvir, ou melhor, escutar com o coração e deixar que essas reflexões possam penetrar no nosso íntimo e revigorar o nosso coração e a nossa alma, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, a mensagem dessa tarde, ela está no livro Sol nas Almas, psicografado por Valdo Vieira e ditado pelo Espírito de André Luiz. É o capítulo 37 do livro Sol nas Almas e se intitula Valores na Vida. E diz assim: todo intercâmbio entre as almas está em constante processo de renovação no sustento da marcha evolutiva. Nenhum coração, pode viver normalmente sem companhia. Então, André Luiz começa aqui a dizer e a nos fazer pensar que nenhum de nós está só. Está só porque tem a presença, não está só porque tem a presença de Deus, mas não está só no mundo. Nascemos para viver, para conviver com o outro. E os valores da nossa vida, individualmente falando, os valores de cada um de nós, de cada indivíduo, é construído a partir de todo um processo de envolvimento, de relacionamentos, de socialização, de interação, Senhor. Interação com todos que Deus nos possibilita, em cada encarnação, estarmos com e estar com cada um de nós. Valores significa um conjunto de características que fazem parte, que pertencem, que envolvem o indivíduo. Princípios de ética, princípios morais, são os pilares de cada indivíduo. Um valor é o pilar de um indivíduo. É quem somos, com quem convivemos, ou a nossa convivência, o que fazemos, o que produzimos e o que temos aprendido. Os valores representam
os pilares que cada um de nós vem ao longo da nossa vida e das nossas vidas diversas, acreditamos nisso, construindo, servindo como pilar para cada encarnação de cada um de nós. E ele diz assim: o olhar, o gesto, a palavra, ocorrências naturais de qualquer recanto da vida terrestre, têm significações profundas para a garantia da felicidade. André Luiz diz assim: o olhar, ele expressa, ele exprime os mais diversos sentimentos na mímica da face. Muitas vezes não precisamos falar nada. Os olhos comunicam tudo. Os olhos dizem tudo. A gente, quando é pequeno, né, menorzinho, criança, né, a gente diz assim: bastou nossa mãe ou nosso pai olhar para a gente que a gente entende. Com amigos, a gente costuma dizer: você olhou e eu já captei o que você quis dizer. Nada precisa ser dito. O olhar, né, expressa o sentimento nosso e o sentimento do outro para cada um de nós. Continua André Luiz: o gesto pode ser um movimento inicial de grandes ações. A primeira ação, a primeira atitude, representa um movimento diante do outro, um movimento diante de um fato, um movimento diante de uma comunidade. Enfim, o gesto, ele pode ser um movimento crucial em alguns momentos de nossa vida, mas ele é um movimento. Pode ser o primeiro, mas ele é um movimento. Significa que não estamos passivos, mas significa que estamos sempre agindo em nossas vidas. E ele continua: a palavra constrói ou destrói facilmente. E, em segundo, estabelece, por vezes, resultados vitais para muitos anos. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, num determinado momento, ele diz assim, que a palavra cria um campo favorável aos nossos propósitos de serviço. Vamos repetir. Ao mesmo tempo que André Luiz, nesse capítulo, diz que a palavra constrói ou destrói facilmente, ele diz em outro livro que a palavra cria um campo favorável aos nossos propósitos de serviço. As palavras, não interferem somente em nossas ações, mas também no ambiente em que estamos vivendo, em que estamos nos relacionando, em que estamos nos socializando. Seja no nosso lar, seja no nosso bairro, seja nos grupos diversos que participamos, seja no nosso trabalho. Agora, é preciso estarmos atentos para percebermos se a nossa palavra constrói ou se a nossa palavra quebra. Né? Como nós, às vezes, conversamos assim, quebrou o clima. Se a palavra está criando um clima favorável, um campo favorável para coisas boas, ou se essa palavra está ferindo, né, ao outro, ao nosso próximo. Ele continua. Toda a criação da consciência reveste-se de importância particular. Esse parágrafo eu reli, né? Como tem alguns outros aqui, mas esse eu vou ler agora. Desde o pensamento isolado, a germinar da forja do cérebro, a plasmagem respectiva, tudo se afirma com valor específico, registrado, medido e julgado por leis inderrogáveis. André Luiz nos chama a atenção, nos alerta, de que desde o pensamento isolado, sem preocupação, como diz aqui, a germinar da forja do cérebro, ou seja, a ser construído, mas não executado, a ser uma meta, mas não colocado como uma ação, uma prática, até a plasmagem respectiva, ou seja, do momento em que estamos pensando, estamos desejando,
ao momento em que efetivamente damos forma, organizamos alguma coisa, colocamos em prática aquilo que era só um pensamento, só uma ideia, só um desejo, que não se transformou numa vontade, num hábito e numa ação efetiva e constante. Independente disso, esse pensamento, ele é registrado, ele tem um valor, ele é julgado, e ele coloca aqui, por leis inderrogáveis, ou seja, cujo efeito não pode ser anulado. Olha como temos que ter cuidado no que pensamos e naquilo que, ao pensarmos, damos corpo, damos forma, organizamos e tornamos isso uma verdade, uma prática, uma ação. Mas ele chama atenção que, independente de qualquer coisa, é preciso que estejamos atentos, porque muitas vezes, ou algumas vezes, mas ele diz assim, desde o pensamento X até o final, tudo se afirma com um valor específico. Ainda bem que pensamos, né, a gente fala assim, eu pensei, mas não falei. Eu pensei, posso até ter falado, mas não coloquei em prática. Isso tem uma importância. Mas ele chama atenção, nos alerta para o cuidado de pensarmos, de começarmos o nosso processo de criação, porque mesmo esse pensamento isolado a germinar da forja do cérebro, esse pensamento se afirma e tem um valor específico. E é inalienável, ou seja, não é anulado. Modificam-se os valores da vida externa segundo os valores do entendimento. Ou seja, a partir do momento em que vamos crescendo, tornando esse pensamento cada vez mais ligado às coisas positivas, cada vez que olhamos, cada vez que temos um gesto, cada palavra que fazemos ou que proferimos, cada ação que tornamos prática, tornamos realidade, tudo isso é fruto de um aprendizado. Valores, ou seja, aquilo que vai caracterizando, que vai formando o nosso pilar, é fruto daquilo que sabemos, que somos, perdão, é fruto do que somos, daquilo que aprendemos, de nossa convivência com o outro e daquilo que colocamos em prática, como fazemos, como produzimos. Agora, tudo isso é segundo, né, esses pilares, todas as nossas ações, todos os nossos valores, todas as nossas características dizem respeito à forma como nós aprendemos a viver, ou temos aprendido a viver. Aí ele dá um exemplo aqui, aliás, mais de um. Examinemos a semelhante realidade. O arco e a flecha, preciosos para um selvagem, carecem de proveito nas mãos do homem relativamente instruído. O que fazemos nós com o arco e uma flecha? Né? Se não somos índios, que vivemos da caça, da pesca, do índio mais tradicional, mas que mesmo assim, mesmo mais urbano que seja o índio, ele sabe o que fazer com um arco e uma flecha. Uma enciclopédia mostra expressão diferente aos olhos do professor e aos olhos do analfabeto. Ou seja, uma enciclopédia tem um valor para o professor, tem um quê para um professor, um significado para um professor, de forma diferente do analfabeto. As notas musicais são melodias para o músico, enquanto vibrações sonoras para o físico. O desespero desconhece a paz que mora invariavelmente no centro da vida. A teimosia apenas aprova o que lhe convém às civilizações. O egoísmo vê concorrente em todas as criaturas. Vive muito longe do amor. O egoísmo está muito distante da fraternidade, da caridade, do mandamento, do primeiro e do mandamento seguinte que Jesus nos ensinou. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas
O segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E o egoísmo, ele vê concorrente em todo mundo. Ele não consegue captar amor, afeto, respeito, carinho. Ele não consegue captar o outro de uma forma diferente daquela que ele, infelizmente, vem construindo enquanto um pilar do seu interior. A fraternidade encontra irmãos em todos os companheiros. Então, veja bem, olha a diferença entre o egoísmo e a fraternidade. O egoísmo, tudo é contra mim e tudo compete comigo. A fraternidade vê no outro sempre a possibilidade de ter um novo companheiro, de ter um novo parceiro, né? Encontra irmãos em todos os momentos. A avaliação do bem e do belo, portanto, meus irmãos, varia de espírito para espírito, de indivíduo para indivíduo, de acordo com o burilamento, com o entendimento íntimo de cada um, de acordo com os valores com o que somos, como convivemos com o outro, o que temos produzido em nossas vidas e qual a capacidade que temos de estar sempre abertos a aprender sempre. Ou seja, os pilares de um indivíduo. Aprender a ser, a conviver, a fazer e aprender a aprender sempre, a conhecer sempre. Então, a avaliação do que é bem, do que é bom e do que é belo varia de uma pessoa para pessoa. Se eu sou egoísta, eu não vou ter condições, naquele momento, de ver o bem e o belo. Agora, se eu tenho a fraternidade morando dentro de mim, no meu entorno, eu vou estar sempre aberto a perceber o outro do meu lado. Levantemos, portanto, diz André Luiz, levantemos o pensamento para Jesus. Erguemos, ou reerguemos, vamos nos reerguer, levantar os olhos, levantar as cabeças, abrir o coração, olhos, gestos e palavras. Para quê? Para quem? Para o Evangelho de Jesus. O Evangelho, meus irmãos, reúne os principais valores da nossa vida, os principais pilares da nossa vida. E esses valores, diz André Luiz, são indestrutíveis, inquebrantáveis. Não se perde. Valores não se perde, valores do bem, do amor. Aquele valor, aqueles pilares que o Evangelho do Cristo nos trouxe como um mestre ensina a todos os seus filhos, com a palavra e com o exemplo, são indestrutíveis. André Luiz continua, aproveita, portanto, o mínimo ensejo de auxiliar aos seus semelhantes. Observa o lado nobre das ocorrências. Aí eu vou trazer um exemplo que ocorreu outro dia na minha casa, né? Comigo, com a minha irmã. Nós fomos atacados por piolhos de pombo e a primeira sensação, às vezes, que nos dá é de por onde começamos, né? Como resolvemos o problema, porque passa a ser um problema, né? Um problema alérgico, né? Um problema de buscar quem resolve isso. E aí, ao ligar para uma pessoa muito querida, muito experiente, né? Com muita vivência, né? E ao comentar isso, olha, nós estamos aqui com esse problema dos piolhos, e a frase dela para mim foi muito importante, além do gesto seguinte dela, que foi o da fraternidade, que encontra irmãos em todos os companheiros. Ela virou para mim ao telefone e falou assim, ainda bem, isso é o de menos, o importante é que vocês estão bem, que vocês estão com saúde. Isto é a palavra que constrói. Isto é a palavra
que estabelece resultados vitais. Esta é a palavra que cria um campo favorável aos nossos corações, aos nossos serviços, que não interfere somente na ação dela, mas que acabou interferindo também no meu sentimento, na minha emoção, na minha ação, nos meus gestos, na minha moral, naquele momento. Passei a olhar, naquele momento eu falei assim, alô, Tereza, piolho consegue se resolver. Ainda bem que vocês estão com saúde. Foi esta frase que eu ouvi, esta palavra que eu ouvi, fruto, como disse André Luiz no início, do intercâmbio entre as pessoas, não estamos sozinhos, que observou o outro lado desse momento. Ajusta o colorido do otimismo das telas do cotidiano. Foi isso que a minha querida amiga fez para mim naquele momento. Uma coisa simples. Simples. Ela simplesmente criou um campo, como disse André Luiz, um campo de vibrações positivas. E eu não estava nem com grande problema. Existem outros problemas. Aliás, a vida dela é uma vida de superação, de infinitas superações e da demonstração da fé, da certeza. Como disse mais à frente André Luiz, confia e espera com paciência. Confiar é entregar-se a valores que são inquebrantáveis, que são os valores do Evangelho. Valores esses que precisam ser construídos por nós a cada instante. Criar isso dentro de nós. Valores, crenças, verdades dentro de nós. Agora, verdades e valores, frutos do nosso intercâmbio com coisas positivas, com pessoas positivas, com fraternidade, com amor, com alegria. Como disse ele, ajusta o colorido do otimismo nas telas do cotidiano. Tereza, piolho é o de menos. O importante é que vocês estão com saúde. Então, confiar, entrega-se e espera com paciência. Esperar de forma ativa. Esperar não sentado, mas esperar no sentido de ter esperança. O objetivo maior da criação divina é a felicidade de todos nós. É evidente que Jesus nos disse que a felicidade não é deste mundo. E por isso, André Luiz aqui, cabe esta frase dele aqui, esse alerta, para que nós possamos, nesse mundo que é um mundo de provas e expiações, ajustar o colorido do otimismo nas telas do cotidiano que são tão preto e branco, que são tão prosaicas, que são tão reais, concretas. Estuda, diz ele, terminando a reflexão, estuda ao redor de teus passos se os seres e as coisas, os fatos e as vidas permanecem estacionários ou são progressistas. A nossa vida é feita de olhares, gestos e palavras que transformam ou de olhares, gestos e palavras de inatividade, de desconstrução. Na procura de valores eternos e buscando a tua própria integração com o melhor, caminharás firmemente no rumo da perfeição. Então, veja bem, ele disse assim, no início, no primeiro parágrafo, todo o intercâmbio entre as almas está em constante processo de renovação, no sustento da marcha evolutiva de todos. Nenhum coração pode viver normalmente sem companhia. Os valores da nossa vida são construídos a partir das nossas interações, das nossas trocas, dos nossos intercâmbios. Mas com quem temos intercambiado? Com quem temos
interagido, com quem temos socializado as nossas vidas. Então, ele terminou nos colocando com ajuste colorido do otimismo nas telas do cotidiano, confia e espera com paciência, ou seja, se entrega, espera, no sentido de ter esperança, com calma, com tranquilidade. O objetivo da criação de Deus, e somos uma criação de Deus, é a felicidade real de todos os seus filhos. Então ele termina: estuda ao redor de teus passos, pense, reflitamos sobre os nossos passos, no nosso entorno. Se os seres com os quais estamos, seres e coisas, fatos e vidas, que estamos vivendo, estão estacionados no nada, na fragilidade, no egoísmo, no desespero, na teimosia, ou se estamos progressistas, buscando, transformando, nos melhorando, crescendo, fruto e a partir da integração com o melhor. Se estamos estacionados, temos muito ainda a nos levantar. Mas se estamos estacionados hoje, amanhã é um outro momento. O hoje é hoje, e que rapidinho, como eu disse outro dia, já está virando ontem. Agora, amanhã é outro dia, é o renascer, é a possibilidade de transformação. Então, busquemos nos nossos intercâmbios o que há de melhor e vamos continuando a caminhar firme no rumo da nossa busca pela perfeição. Vamos orar, meus irmãos, com a certeza de que nenhum coração está só, que cada um de nós está sendo amparado a cada instante, a cada momento, seja por alguém que está ao nosso lado e que temos a possibilidade de ver com os olhos da carne, ou seja por aqueles nossos benfeitores espirituais que acreditam na nossa renovação espiritual, na nossa transformação, no nosso crescimento. Vamos colorir na tela do nosso cotidiano. Vamos transformar o nosso cotidiano. Vamos fazer com que os pilares não sejam destruídos, mas que os pilares sejam inquebrantáveis. E busquemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Esses são os grandes mandamentos que Jesus, com todos os seus exemplos, com todos os seus ensinamentos, nos deixou de mais precioso. Se nada mais existisse no Evangelho, particularmente eu vejo que esse momento nos diz muito, assim como as bem-aventuranças. Elas nos são uma verdadeira doutrina, um verdadeiro caminho para que possamos buscar a verdade e a vida eterna, os verdadeiros valores da vida, os verdadeiros pilares de nossa vida. A partir daí, saberemos quem somos, saberemos buscar, intercambiar, trocar com o que há de melhor, sejam pessoas, sejam fatos, sejam coisas. Seremos muito mais produtivos, aprenderemos a fazer melhor sempre e sempre cientes de que para mantermos os nossos pilares firmes, fortes, inquebrantáveis, precisamos estar sempre abertos a aprender incessantemente.
constantemente. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, quantas mensagens, quantos ensinamentos André Luiz, com essas palavras, nos forneceu. Ele criou em cada parágrafo um momento de reflexão para as nossas vidas. Criou um ambiente de propósitos diferentes que, ao fazermos, Senhor, os nossos processos de criação, de construção, de idealização do amanhã, possamos colocar em prática da melhor forma possível, com pilares de amor, com pilares de fraternidade, com pilares sólidos, Senhor, a partir do Evangelho, do amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. Que possamos sempre lembrar de colorir a tela do nosso cotidiano. Acreditemos nisso, Senhor, que possamos acreditar nisso, confiando e esperançando com calma, com tranquilidade e com fé de que não estamos sendo sozinhos, Senhor, porque estás a nos guiar, a nos proteger, a nos abençoar hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.